Passe na Playground agora, esse final de semana. Se você usar o código MEUDIAPG, você conquista aí 15% de desconto em todas as suas compras. Além disso, cartas avulsas de Magic e Pokémon estão com 5% de desconto. Aproveite já. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, review da semana. E, bom, preciso ser muito sincero, esse episódio pegou todo mundo de surpresa, porque a gente já imaginou que a evolução do Sprigatito ia acontecer aqui. Mas tá pra acontecer. Não acontece nesse episódio, mas é um bom episódio pra sinalizar que, bom, esse Pokémon tá com sangue nos olhos. Ele aparentemente tá pronto para evoluir, como a gente já vinha teorizando há alguns episódios atrás. É um episódio interessante para dar início para o fim do arco que a gente está acompanhando. No caso, o final dessa fase do Brilhante Tarapagos e também do confronto final dessa fase final entre os Trovonautas e os Exploradores. É um momento intrigante aqui, interessante de se acompanhar. Se você não viu esse episódio, eu sugiro que você assista para você começar a perceber como o anime tá fazendo certas movimentações para que Liko e Roy passem a batalhar mais. Então eu gostei disso nesse episódio. A gente vai conversar mais no final dessa review. E eu tenho outras coisinhas também pra falar. E não esqueça que está rolando o evento do Sprigatito da Liko. Você tem que digitar esse código aí no seu Nintendo Switch, lá na aba do Mystery Gift em Pokémon Scarlet e Violet. E você consegue pegar o Pokémon da Liko Sprigatito. Sugiro que você faça 3 perfis aí no seu Switch e resgate 3 desses Pokémon. Por quê? Porque aí você pode fazer uma box com as 3 evoluções. Conforme ela for evoluindo, você vai ter a linha completa ali desse evento. Esse evento vai até o dia 30 de setembro. E é interessante que ele vá até o dia 30 de setembro, porque isso pode nos direcionar também a quanto tempo, mais ou menos, essa nova saga, a terceira fase do Pokémon Horizontes vai durar, né? Então, provavelmente até setembro, que daria a média de episódios das últimas 2 fases, né? 20 e poucos episódios. Então, provavelmente essa fase deve ir até setembro. E lógico, a gente vai continuar acompanhando e revisando toda semana. Agora, chega de enrolação, bora lá para mais uma review da semana. O episódio começa, aparentemente, na mesma cidade que eles estavam no episódio passado, numa cidade litorânea, assim. E eles estavam fazendo compras, todos os Trovonautas. E aparentemente estava tudo certo. Porém, o Roy e o Frid estavam em uma fila para conseguir ali doces Diglets. Mas a fila estava gigantesca. E a Molly, a Oreo e a Liko acabaram encontrando com eles. E eles perceberam que, bom, a fila ia demorar muito. E eles nem sabiam exatamente por que estavam na fila. Eles só sabiam da popularidade do doce Diglett. E eles queriam experimentar. Então, eles, assim, acabaram ficando na fila por ali. Mas eles não terminaram de fazer as compras que eles deveriam fazer, porque, né, eles se dividiram para fazer as compras. A Molly, a Oreo e a Liko já terminaram, mas eles ainda não. Aí o Frid percebe que ele tá sendo cobrado e decide deixar o Roy ali na fila, esperando para chegar e pegar doces Diglets, né? Obviamente o Fuecoco tá apaixonado também pela ideia de experimentar o doce, mas também quer diversas frutas que estão por ali. Outra coisa interessante também é que próximo dali onde eles estão, a Sango está por ali, junto com o Onix. Pois é, o que me deixa intrigado também, porque, bom, parece que essa vai ser uma duplinha fixa, eles dois, né? E espero que desenvolva mais no futuro também essa aproximação dos dois em base ali dos exploradores. E a Sango também está afim dos doces Diglets, então, para ela não ser reconhecida como uma exploradora, ela usa ali o relógio mesmo que o Amit usava com seus capangas para se camuflar ali numa roupa diferente. Mas é engraçado que o Onix até acaba falando: bom, não adiantou muito, você continua bem espalhafatosa, ainda dá pra perceber que é uma pessoa que tá tentando se esconder. E ela acaba falando que é fofinha, é o jeito dela, e ela segue ali rumo aos doces Diglett. O que, enfim, é uma cena bem engraçada deles dois ali.
Bom, voltando pra Lico, pro Roy e pros outros, na verdade o Roy ele não iria ficar ali na fila, porque ele tinha que continuar fazendo as compras. E nesse caminho que eles estão ali é, fazendo as compras, o Roy e a Lico se deparam com um senhor e um Wiglet. O senhor tá fazendo uma cara de que tá forçando alguma coisa, mas na verdade ele tá com dor nas costas. A Ratina percebe ali que tem algo errado, e aí o Roy já toma a frente porque ele tem um avôzinho e ele sabe quando o avô fica com dor nas costas é muito semelhante. E aí o senhor precisa colocar ali uma bagagem no carrinho dele para ser transportado até o local que ele precisa ir. O que é interessante é que eles acabam levando, né, o senhorzinho no carrinho e empurrando, e um outro rapaz acaba chegando e agradece a Lico e o Roy por estarem ajudando o senhor. O senhor, na verdade, é gerente da loja dos doces Wiglets. E aí eles fazem uma super, assim, né, propaganda, dizendo que esses doces são realmente muito gostosos, são cobertos por um chocolate importado da região de Kalos, e que é usado a água do mar para poder também produzir esse doce para acentuar, né, certos ingredientes. Então, assim, eles ficam maravilhados e, consequentemente, o senhor, por eles terem ajudado a carregar o carrinho, inclusive ele acaba presenteando ali com o Roy com uma edição ali dos doces, né? Uma caixinha. E poupando eles de ter que entrar na fila para pegar o doce. Então, eles acabam agradecendo. E, bom, foi uma coisa legal ali por parte do senhorzinho. Agora, vamos cortar rapidinho para um momento muito especial da Dot com a Tinkatink. A Tinkatink queria raçãozinha Pokémon. E ela tava pedindo pra Dot, batendo ali na tigelinha. Um amor. A Dot tá fazendo alguma coisa ali, né, pro canal dela. E diz, só um minutinho, eu já vou colocar a comidinha pra você. Só que ela fica meio decepcionada, porque ela quer atenção. O Murdock, ele já tá servindo diversos Pokémon ali do dirigível. E a Ratina, a Tinkatink tá por ali. E ela acaba pegando a bandejinha dela. E eu acho que ela queria levar a bandejinha dela até a Dot pra comer por ali. Só que aí o Terapagos acaba observando ela levando as coisas. E ela acaba tropeçando e derrubando tudo no chão. O que deixa ela bem chateada. Mas aí o Terapagos tem uma ideia. Ele leva a Tinkatink até onde está o Ludlow e o Quagsire. E o Quagsire tá comendo algumas berries. E ele acaba compartilhando as berries com a Tinkatink no pratinho dela. E no final das contas, ela acaba levando o pratinho com as berries pra Dot. E assim, é um amorzinho, porque ela fica toda feliz, né? Que eles acabam compartilhando ali entre eles as berries. E ela só queria atenção e queria apenas ser ouvida ali, não sei. Mas é uma cena muito fofinha da Tinkatink. Bom, e aí a gente vai agora pra Sango. Pois é, ela decidiu entrar na fila para pegar os doces Wiglets. Só que tinha apenas 30 embalagens e tinha 30 pessoas contando com ela. Então, ela ia ser a última, mas ela ia conseguir a embalagem dela ali, né, o produto dela no final das contas. Ela estava muito feliz com isso. O que ela não contava é que tinha uma Cutiefly na frente dela, que ela pensou que era o Pokémon da pessoa que estava na frente dela, mas na verdade não, a Cutiefly estava ali para pegar uma caixinha de doce também. E aí deu que ela ia ser a 31ª, né? E não ia ter pra ela. Aí ela fica muito enfurecida, porque tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que no final das contas eu fiquei na fila esse tempo todo e não consegui o que eu queria, né? Os doces Wiglets, dos Diglets. E aí a Lico e o Roy acabam passando, comemorando que eles conseguiram o doce sem sequer ficar na fila. E ela fica mais nervosa ainda ao ouvir o comentário. E aí ela decide fazer alguma coisa sobre isso. Bom, basicamente ela acaba fazendo uma cartinha de desafio pra Lico e pro Roy e cola nas costas do Fuecoco. E aí o Roy acaba observando que tem uma carta mesmo nas costas do Fuecoco e lê. E aí vocês pegaram algo que é meu, vocês roubaram. Me encontrem na pedra do Snorlax. E aí, quando eles vão lá, que é uma pedrinha que parece com o Snorlax,
tá a Sango ali. Eles não identificam a Sango de cara, mas ela acaba ficando nervosa e pedindo pra eles darem a caixinha pra ela, porque ela ficou na fila esse tempo todo e eles roubaram a caixa. Eles tentam explicar que eles ganharam, mas ela não quer saber porque ela quer muito e eles têm que se preocupar com o sentimento dela. E aí a Liko acaba abrindo a caixa e oferecendo um doce pra ela, e ela fica possessa porque não era pra abrir a caixa. Era um item de edição limitada. Ela não deveria ter feito isso. E aí ela manda o Glalie e desafia a Liko e o Roy pra uma batalha. E aí a Liko lembra dela, provavelmente, né, por conta do Pokémon. E aí ela volta a se transformar com a roupa normal. E aí, de fato, a Liko lembra que é uma exploradora ali, né, um dos membros dos exploradores. E ela até tenta se comunicar com o Fridge pra pedir ajuda, mas o Roy diz que não dá tempo. E eles precisam batalhar. Inclusive, ele vai ter a vantagem por ter o Fuecoco, que é um Pokémon de fogo. Mas a Liko está preocupada, não sabe o que fazer. E aí vem o Onix. Pois é, ele vem com seu Pokémon interromper a situação ali. Mas na verdade, eles vão fazer uma batalha dupla. Pois é, o Garnacle dele acaba aparecendo no meio ali entre a Liko e a Sango. E uma batalha está prestes a começar. Pois é, o Onix acaba anunciando que vai ser o desafiante ali da Liko. E a Liko, tipo, meu Deus, eu nunca pensei que um doce Pokémon ia me levar numa situação dessa. E a batalha começa. E eu preciso dizer que, tipo assim, dá pena da Liko e do Roy inicialmente. Porque Sprigatito tenta, e assim, tenta muito fazer algo contra o Garnacle. Mas ela não consegue, né? É Quick Attack, é Magical Leaf, mas não surte nenhum efeito. Enquanto o Roy tenta emplacar alguma coisa com os ataques de fogo, mas o Glalie é muito rápido, consegue se esquivar facilmente e acaba, obviamente, emplacando alguns ataques no Fuecoco. Então, Liko e Roy estão, tipo assim, encurralados. Eles não sabem o que fazer. E aí, fica uma situação pior ainda, porque a Sango consegue congelar o Fuecoco usando o Glalie e o Garnacle encurrala a Sprigatito. Mas aí o Fuecoco consegue sair do congelamento. E o chão virou uma grande pista de gelo. O que é bem legal é que o Roy acaba identificando que como o Glalie fica ainda mais rápido por ficar deslizando pelo gelo, pois é, a Sango acaba pedindo pro Glalie usar Ice Spinner e com isso ele vai emplacando diversos ataques no Fuecoco. Mas aí o Roy percebe que por conta das patinhas do Fuecoco, ele pode acabar criando uma espécie de barreira para proteger o Fuecoco se ele começar a usar com força as patas dele no chão. Ou seja, forçando ele a usar o Stopping Tantrum e, consequentemente, gerando uma grande barreira. E quando o Glalie, girando, passasse pela barreira, ia quicar ali, ia acabar saltando, e deu certo. Protegeu o Fuecoco, causou um pouco de empecilhos ali por conta dessa barreira pro Glalie. E aí a pista já de batalha meio que muda, né? É até interessante porque, ao mesmo tempo, a batalha da Liko contra o Onix tá no momento que ela continua se vendo encurralada, porém, a Liko acaba pedindo pra a Sprigatito passar entre as pernas do Garnacle e aí sim usar um Magical Leaf. E esse momento é muito interessante, porque acaba de fato causando um dano considerável ali no Garnacle. E aí, por conta desse momento, o Garnacle até consegue atacar a Sprigatito, mas depois disso, dela estar tipo assim, derrotada ali no chão, ela levanta e por conta dela estar machucada, provavelmente ativa o Overgrow, que é a habilidade dela, e consequentemente o Magical Leaf aumenta muito o poder e aí sim ataca com tudo o Garnacle, deixando ali o Onix impressionado. Mas, no final das contas, os dois, tanto a Sango e o Onix, acabam se aproximando, porque o campo de batalha meio que acaba mudando, eles acabam ficando mais próximos, e eles não querem deixar barato, eles querem derrotar Liko e Roy. Mas, eles são interrompidos, a batalha é interrompida, porque eles recebem uma ligação da base dos exploradores. E aí, a Sango não quer ir embora, mas o Onix diz que é o momento, eles precisam ir. E a Sango começa a ficar irritada, ela não tá nem aí pra aquela ilha onde eles têm que ir. Inclusive, ela, tipo assim, não tá dando a mínima no momento pro chamado do Rayquaza, né? Que é basicamente, acho que a missão deles. Ela acaba falando que é o momento que eles pretendem capturar o Rayquaza, mas antes disso, ela quer derrotar
o Roy com o Glalie. E aí o Onix acaba surgindo com um Aerodactyl. Pois é, acaba pegando a Sango irritada ali e leva ela à força embora. É bem engraçado. A Liko, obviamente, fica aliviada, mas eu acho que ela não se deu conta o quanto a Sprigatito estava empenhada em querer ganhar essa batalha. E logo depois o Roy acaba avisando: olha, eles falaram sobre o Rayquaza, eles querem capturar ele. E aí a Liko acaba ligando pro Fridge, e o Fridge acaba ouvindo toda a história, porque ele acaba indo até lá. Eles explicam tudo pro Fridge. E aí o Fridge decide ir até essa ilha, o Roy aponta a direção. E aí ele até pergunta: você tem a foto daquele dia, daquele momento com os Palafins? E aí ele acaba mostrando aquela torre que eles estavam achando estranha e suspeita. Estava lá próximo da praia. E aí é na mesma direção. E ele vai dar uma olhada por lá, porque ele acredita que ali pode ser o esconderijo, né, dos exploradores. E aí ele vai com o Charizard, o Roy até acaba cedendo ali uns docinhos pro Pikachu e Charizard. E a Liko está preocupada. O que será que os exploradores querem fazer com o Rayquaza? E o episódio termina assim, nesse clima mais de suspense, mas também de um momento grande ali de batalha para Liko e Roy. Olha, preciso ser muito sincero para vocês. Eu gostei muito desse episódio, porque apesar dele não terminar a batalha, a gente identifica o quanto a Sprigatito está empolgada com as batalhas. O Roy e o Fuecoco, eu confesso que eles são um pouquinho mais desengonçados em batalhas. O que é normal. O Fuecoco e principalmente o Roy, eles ainda são meio que tipo assim, mais vivendo com a emoção da batalha. Então eles se adaptam no decorrer das situações. Então é normal que inicialmente o Roy quer ir lá batalhar e fazer acontecer, mas na hora que começa a batalha, eles se perdem um pouco no momento que as coisas começam a ficar mais complicadas. Já a Liko, ela fica mais em desespero, mas é uma característica dela, que a gente já observou em episódios passados, que ela consegue raciocinar com mais calma. E até mesmo por conta de batalhas, inclusive que a gente teve, né, com o Kabu, lá no ginásio, a gente percebe que a Liko tem essa característica de ser mais observadora em batalha. Então isso ajuda ela a tomar decisões mais precisas. Mas isso não impede o Roy também de tomar essas decisões, só que um pouco assim, no desespero dos acontecimentos, porque ele tem que levar muita surra para as coisas acontecerem. Mas vou ser justo aqui. A Liko não contava com a Sprigatito levantando. Ela fica desesperada com o ataque final do Garnacle, mas quando a Sprigatito levanta, a Liko entende que, bom, ela quer continuar batalhando. Eu acho que ela só não absorveu da mesma forma que a Sprigatito estava ali. A Sprigatito queria, a todo custo, tentar ganhar. Então, o ato dela se levantar, o Overgrow ativar e ela conseguir usar aquele Magical Leaf naquela potência, mostra pra gente que a Liko faz as coisas com calma, mas né, na hora que dá errado, na hora que não tem o que ser feito, ela está disposta a, às vezes, tomar o dano pelo seu próprio Pokémon, porque ela estava indo em direção ao Pokémon para salvá-lo. Então é ainda um jogo muito imaturo de ambas as partes. No sentido do imaturo, de batalha. Eles ainda são muito crus em batalha, o que faz muito sentido. Ainda mais agora a gente sabendo que eles vão para a escola estudar um pouquinho mais sobre o Terastal e provavelmente batalhas. Então tem muita coisa aqui que está fluindo como tem que ser. Eles ainda são muito novos, eles ainda não sabem como lidar com as coisas. E com eles funcionam assim. E tá tudo bem, né? Eles não foram o Ash Ketchum que saiu de casa e começou uma jornada do zero andando aí pelos pastos do mundo Pokémon, de cidade em cidade, mas não quer dizer que eles não vão desenvolver isso neles. E isso a gente consegue ver. Está sendo desenvolvido por aqui. E bom, como já é um grande spoiler por parte do Anipoké, a evolução está por vir e deve acontecer nos próximos EPIs. Então vamos ficar na expectativa. Gostei do EPI, muito bom, e a batalha foi sensacional. O lance da ajuda ali, etc., foi bem engraçado com o senhorzinho,
Gostei desse momento. E, é claro, a Sango brilha muito aqui porque ela é uma personagem muito divertida. Ela é muito enérgica. Ela está sempre no 220. Então, tudo pode acontecer dessa personagem. Ela é bem, assim, explosiva. Você espera qualquer coisa dela. Então, tipo assim, eu quero doce, é meu, você roubou, e é isso aí. E você vai me dar. Ah, é? Você rasgou o doce que não era pra... A embalagem não era pra se rasgar? Agora a gente vai ter uma mega batalha. E é isso aí, essa é a Sango. Uma personagem realmente explosiva. E eu imagino que se o anime ousar um pouquinho mais, vai dar pra ver aspectos assim dessa personagem inimagináveis. Coisas que talvez a gente nem acompanhou muito bem no anime Pokémon anterior. Com personagens mais surtados. Gosto disso, né? Talvez coisas que, por exemplo, eu via muito como possibilidade pra Jessie, mas o anime talvez se aprendia muito. Aqui não, a gente vê uma coisa bem maluca mesmo, e eu gosto disso, né? Porque traz o elemento surpresa. Já o Onix, bem caladão, bem na dele, mas ele entrega uma surpresa. O Aerodactyl, um Pokémon que a gente não imaginava que ele poderia ter, e ele tem. Lembrando que isso, obviamente, dá a possibilidade de a gente ver outros Pokémon da Sango que ela ainda não revelou. Então, vamos ficar aqui na expectativa também. Episódio muito interessante, muito legal, 5 estrelas, como eu falei pra vocês no começo dessa review. Ele abre o início para o fim dessa fase, né? E é um momento bem intenso. E eu acho que a Liko se vê naquele momento, né? O que será que esses exploradores estão aprontando? O que será que eles querem fazer agora? Porque o foco era o Terapagos e agora mudou. Agora eles querem o Rayquaza e, enfim, aonde será que vai dar tudo isso? Então, próximo episódio a gente vai acompanhar junto. Já tem o meu react lá no Telegram. Não esquece de passar, link na descrição aí embaixo. Segue lá a gente no Telegram para acompanhar os nossos reacts que ficam gravados por lá. No mais, é isso. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui!